Bom, gente, voltamos com a nossa terceira parte do vídeo. Antes da gente entrar em linkage, que é a nossa próxima aula, no caso a aula 6, né? A gente vai fazer o exercício número 1 do para-sala para mostrar como é bem facinho essas atividades. Vamos ler comigo e vamos utilizar a primeira lei para a gente não ter dúvida. Ó, número 1. A mosca drosófila, conhecida como mosca das cruzes, lembra que geralmente não precisa ler tudo, né? Mas vamos ler. É bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caracteres estão entre os mais estudados: tamanho da asa e cor do corpo. Então você vai pegar aí na sua folha aí e vai colocar tamanho da asa, pode escrever tamanho da asa, dá uns 2 pontos, e cor do corpo, que são duas características que que a gente vai estar falando. Cada um condicionado por genes autossômicos. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva. Tamanho da asa, então a gente tem asa vestigial, ela é recessiva. Então eu já sei que para essa característica eu vou poder ter heterozigose? Não. Por ela ser recessiva, ela só vai funcionar em homozigose. Eu vou ter eu posso falar de Azinho, eu posso falar de Bzinho, eu posso falar de Czinho, eu posso escolher a letra que eu quiser. Lembra que eu falei isso para vocês? Então vamos continuar. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa é dominante. Então eu tenho asa vestigial recessiva. Eu vou colocar o recessivo, asa vestigial, um Vzinho, Vzinho. Eu tenho então asa vestigial recessivo, Vzinho, Vzinho. E a asa longa, cadê? Característica asa longa, ela é dominante. Então, se ela é dominante, ela vai funcionar em homozigose, que no caso é V, né? Se eu usei o Vzinho, Vzinho, eu vou usar Vzão, Vzão, ou em heterozigose. Eu poderia colocar também ou Vzão, Vzinho, tá? Se eu estou falando da asa. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva. Então, em relação à cor, eu vou utilizar a letra C, tá? E a cor cinza, eu vou utilizar então, como é recessivo, Czinho, Czinho. Vocês estão anotando aí na folha de vocês, né? Czinho, Czinho. E a cor preta, dominante. Então, a cor preta, ela é Czão, Czão, porque se ela é dominante, ela pode ser homozigota ou heterozigota. Czão, Czinho. Beleza. Colocamos os nomes de tudinho, a gente pode continuar agora. Em um experimento, estou lendo embaixo, em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois caracteres. Ou seja, gente, eu cruzei Vzão, Vzinho, Czão, Czinho com Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Eu fiz isso aqui, ó. Eu cruzei Vzão, Vzinho, Czão, Czinho com Vzão, Vzinho, Czão, Czinho. Eu fiz esse cruzamento aqui. Aí o que ele fala? O seguinte, do qual foram gerados 288 moscas. Então o total desse cruzamento foi 288. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo? Grifa esse fenótipo aí, ó. Ele quer saber o fenótipo, ele não quer saber o genótipo. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Quem são os indivíduos parentais deles? Esses aqui, ó. É quem cruzou. Ele quer saber qual é o fenótipo, quem teve o fenótipo igual a eles. E qual é o fenótipo? Vzão, Vzinho, eu sei que é asa longa, porque o Vzão é característica dominante de asa longa. E o Czão
é a característica dominante para cor preta. Então, qual é o fenótipo deles? Asa longa e cor preta. Ele quer saber agora todos que têm essa característica. Eu posso muito bem, igual o vídeo anterior, fazer a tabela grandona de cruzamentos, aquela gigantona que vai dar 16 tipos diferentes, ou eu posso fazer a primeira lei. Se eu fizer a primeira lei de Mendel, vai ser mais fácil. O que eu vou fazer? Eu vou cruzar Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho e vou cruzar também Czão, Czinho com Czão, Czinho. Se eu cruzar Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, se a gente fizer aquele diagrama de Punnett, que a gente está cansado de fazer o diagrama de Punnett, faz aí rapidinho de vocês, dá um pause, faz rapidinho para ver como é que vai ficar. Se fizer o diagrama de Punnett, vai ficar Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Ou seja, eu vou ter no meu diagrama de Punnett a seguinte característica para o Vzão. Eu vou ter 3 dos 4, eu vou ter 3 com o Vzão. 3 com o Vzão. Então, se eu tenho 3 com o Vzão, então vai ficar 3 quartos. 3 quartos dali vai ter qual tipo de característica? 3 quartos vão ser de asa longa. E se eu fizer de Czão, Czinho com Czão, Czinho? A mesma coisa. 3 quartos da minha característica vai ser de cor preta. 3 quartos vão ser de cor preta. Ok? Isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Então, se eu peguei... Lembra que lá na regrinha, lá no segundo vídeo, quando ele fez separado, ele usou a regra do E? O que eu vou fazer aqui no final, então? Eu vou fazer 3 quartos vezes 3 quartos, que vai dar quanto? 9 sobre 16. 9 sobre 16. Esse 9 sobre 16 é a minha resposta final? Não. Eu vi que na minha questão, qual foi o total? O total foram 288 moscas. Aonde dessas 288 moscas, 9 sobre 16 vão ser da cor... Cadê? Vão ser da cor preta e da asa longa. Então, o que eu tenho que fazer? 9 sobre 16 vezes 288. Se eu fizer 9 sobre 16 vezes 288, pela minha matemática vai dar 162. 162 é a quantidade de indivíduos que nasceram com o mesmo fenótipo dos pais. Então, qual a alternativa seria na minha número 1? Letra B, 162. Ok? Qualquer dúvida, volta o vídeo e faz ele novamente. Número 1, olha o que a gente fez. Fizemos um exercício de segunda lei, só que utilizamos a primeira lei separado. Como você faria a segunda lei? Eu pegaria esse cruzamento aqui só com segunda lei. Eu pegaria esse cruzamento aqui e faria exatamente igual ao esse diagrama aqui. Esse diagrama aqui, eu ia fazer ele gigante. E da mesma forma, eu daria 9 sobre 16. Então, usando a primeira lei, acaba ficando bem mais fácil. Ok? Então, vocês vão fazer essa atividade, os exercícios desse capítulo. Eu vou colocar a data para vocês direitinho. Eu vou atualizar lá no Classroom ou a publicação para vocês me enviarem isso aqui. Ok? Então vamos para linkage, noções de linkage. E isso a gente vai utilizar um vídeo também do professor Oda. Olha a diferença de idade. Olha como é que o cara estava bem mais novo aqui e aqui está bem mais coroa. Então vamos lá.
Aqui também não é travou tudo. Aqui também os vídeos são curtos, são pequenos, então não vai ficar muito grande. Vamos lá então. Deixa eu iniciar aqui. Ele vai começar relembrando a segunda lei. Para não ter dúvida, eu vou colocar esse vídeo aqui. Ele é pequenininho, então eu já coloco logo. Vamos Opa, lá. galera do Descomplica! Lelê. Pois é, gente, eu tô aqui feliz, eu tô aqui animado e eu espero que você fique também, porque a aula desse módulo é uma das aulas mais difíceis de genética, pelo menos é o que os alunos dizem, mas eu pretendo, ao longo desse módulo, tirar todas as suas dúvidas e fazer com que você finalmente entenda o linkage, a ligação parcial. Olha, como é que eu sei que tem linkage? Qual é a diferença que dá no problema, né, quando pinta um caso de linkage? É o que você vai entender assistindo esse módulo até o fim. Espero que sim. Então vamos lá. Agora, ó, para você entender linkage, eu vou dar um passo atrás, gafanhoto, para depois dar 2 passos à frente. Primeiro vamos pensar na segunda lei de Mendel, não é linkage, para que você, entendendo bem a segunda lei, você possa enxergar que o linkage é uma exceção à segunda lei de Mendel. Então vamos relembrar a segunda lei. Quando o indivíduo ele é azão-azinho, bezão-bezinho, quando ele tem aqui 2 pares de genes, né, um gene A e um gene B, ambos em heterozigose, se esses genes A e B estão em locigênicos, né, locos, de cromossomos diferentes, de cromossomos não homólogos, então eu tenho aqui o cromossomo amarelo com o gene A e o cromossomo vermelho com o gene B, quando essa célula sofrer meiose para formar os gametas desse indivíduo, na hora de ocorrer a meiose, você sabe que a primeira divisão meiótica separa os cromossomos homólogos, não é isso? E ao separar os cromossomos homólogos, ó, ela vai ter a formação de um gameta que desse lado ele vai ser azão-bezão, desse lado ele vai ser azinho-bezinho. Agora, como... Ele vai falar a mesma coisa. Isso, no meu saco, testículo. Cara. Não vai ser uma célula que vai sofrer meiose. É lógico que vai ter uma célula que o bezão vai estar do lado de lá e o bezinho do lado de cá. E aí, se o bezão estiver aqui, ó, vai poder ser formado o azinho bezão. E o bezinho do lado de cá, o azão bezinho. Então, em suma, os gametas formados são azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho, azinho, bezão. E todos esses gametas, como têm uma mesma probabilidade de serem formados, eles serão formados numa proporção de 1/4, 25% para cada um deles. Então, concorda que o azão ele pode vir para cá junto com o bezão, mas também junto com o bezinho, e tem a mesma chance disso acontecer? E o azinho pode ir para lá, junto com o bezinho ou junto com o bezão? Então, a segregação de genes diferentes, sei lá, para cor do olho e tipo de cabelo, para sistema RH e sistema B0, a segregação de genes diferentes, ela é independente, essa é a segunda lei de Mendel, são formados os 4 gametas com uma mesma proporção, mas para que isso ocorra, tem uma premissa. E qual é a premissa? Os genes diferentes têm que estar em pares de cromossomos distintos. Os genes diferentes têm que estar em pares de cromossomos não homólogos. É isso. É o que a Então, gente a lei de falou. Mendel, que é a lei da segregação independente dos fatores, para que ela seja válida, os genes têm que estar em cromossomos distintos. É lógico, você agora está se perguntando, mas Roda, peraí. E quando os genes estiverem no mesmo par de cromossomos? E se o A e o B estiverem no mesmo par? Aí a segregação vai ser dependente. E é o que a gente chama de linkage ou ligação fatorial, que você vai entender no próximo vídeo. Aqui, gente, só para não ter dúvida. Quando ele falou de segregação independente, eu estou falando de A e de B em cromossomos não homólogos. Ó, o cromossomo homólogo do azão é esse aqui com o azinho. Quando eu falo de azão e bezão, é não homólogos. Mas se o azão e o bezão estiver no mesmo cromossomo, não é mais segunda lei, é linkage, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então isso aqui a gente falou várias vezes, eu voltei aqui, falei disso aqui, vou disponibilizar esse material para vocês. Mas antes de entrar em linkage, só queria
mostrar o que está no livro de vocês, da segunda lei, rapidinho, eu sei que vocês já vão fazer o exercício, mas a segunda lei está lá na página 110, logo lá no meiozinho, lá na primeira coluna, que ele começa falando para identificar os gametas. Aí a gente tem sempre um 2 elevado a n, que a gente vai saber quantos gametas ele vai produzir. Aí observa essa imagem aqui, ó. Quais serão os gametas formados por um indivíduo de genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho? Aí lembra, a gente fez até isso em sala. A gente usou muito isso aqui, ó. Azão, Bzão, a gente fez com a setinha. Azão, Bzinho. Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. No final vão ser 4 gametas diferentes. Mas como que a gente vai identificar? Ó, agora com 3 características diferentes, 3 genes diferentes. Olha quantos gametas que a gente vai ter. Como que a gente chega nisso? Através dessa formulazinha aqui, tá? 2 elevado a n. O n vai significar o número de heterozigotos, o número de heterozigoses que a gente vai ter. Olha aqui, heterozigoto, heterozigoto, heterozigoto. Então, 2 elevado a 3. 3 heterozigotos. 3 heterozigoses vai ser igual a 8, tá? 2 elevado a 3 igual a 8. Aí, se eu tivesse aqui Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzão, eu vou levar em consideração Dzão, Dzão? Não, eu vou fazer a mesma coisa. O 2 elevado a n, que é o número de heterozigoses. Ok? Não vai fazer diferença nenhuma. Só vou colocar quem tiver em heterozigose. Beleza? Era só esse detalhe que eu queria mostrar para vocês antes de entrar no vídeo de linkage. Então vamos lá, vamos começar aqui. Vai abrir. Enquanto isso já vai se organizando aí. Se não está aberto ainda seu livro, se você não abriu o seu livro ainda, então organiza. Vamos lá, tá vendo? Os vídeos são todos curtinhos, vai dar pra gente assistir tranquilo. Muita atenção, tá, gente, linkage, porque em sala de aula a gente tiraria as dúvidas, veria a explicação mais detalhada. Então vamos ter calma aqui nesse pedaço, beleza? Vamos lá então. Vou comentar aqui. Bom, gente, agora aqui a gente tem o primeiro caso de linkage, que é o caso de linkage total. É o mais simples, mas já dá para você entender a diferença em relação à segunda lei. Imagina que esse indivíduo agora, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele tem o gene A e B no mesmo par de cromossomos. Então ele recebeu um cromossomo do pai, que veio com o Azão e o Bzão, e o cromossomo da mãe, né, que é homólogo a esse, que tem o alelo Azinho e tem o alelo Bzinho. Observa que se não houver nenhum fator, nenhum processo especial, na hora de formar os gametas, os gametas vão ser, para o lado de cá, Azão, Bzão, e para o lado de lá, Azinho, Bzinho. Então, se não houver nenhum fenômeno especial, não vai ter a formação do Azão, Bzinho. Não vai ter a formação do Azinho, Bzão. Então, em vez de formar 4 tipos de gametas, só serão formados esses 2, que terão a proporção de 50%. E concorda que eu não posso falar agora que essa segregação é uma segregação independente? Porque agora, toda vez que o Azão vier para cá, ele vai trazer o Bzão. Que o Azinho for para lá, ele vai levar o Bzinho. Então agora, a segregação desses fatores, né, desses genes distintos, ela é uma segregação dependente. O linkage é uma exceção à segunda lei de Mendel. Anota isso, a segregação dos fatores é uma segregação dependente, sendo formados aqui, caso o linkage seja total, só 2 tipos de gametas. E em linkage, gente, pode ser total ou parcial, que já já você vai ver, você vai notar que não adianta botar só o genótipo assim, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Por que não adianta só botar isso? Porque o cara que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele pode ter de um lado, o Azão, Bzão e do outro o Azinho, Bzinho, que foi o que eu coloquei aqui, ou ele pode ter o Azão de um lado junto com o Bzinho e o Azinho do outro junto com o Bzão. Observa que esses 2 caras são, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Mas na hora do linkage, isso pode dar diferença.
Então, por isso que você tem que ficar atento, é lógico, isso aqui é algo mais específico, que no linkage a configuração desses genes, ela acaba sendo importante. E essa configuração, que tem os dominantes de um lado e os recessivos de outro, ela é chamada de configuração cis. E a outra configuração que tem, ó, dominante de um lado e de outro, recessivo de um lado e de outro, lembra de química orgânica, lembra de isomeria. Isso aqui é a configuração, ó, trans. Então, em linkage, assim como na isomeria, assim como na química, você também pode ter indivíduos de genótipo Aproveitar que travou o vídeo. cis. Espera aí. Anota isso, tá, gente? A gente falou, se você pegar o seu caderno do ano passado, o seu livro do ano passado, eu expliquei isso. Deve estar em algum lugar. Mas anota também, agora, tá? Para não esquecer. Azão e bezão de um lado, azinho e bezinho do outro, cis. Azão e bezão em lados opostos, trans. Tá? Indivíduo de genótipo trans. Isso gera diferença. Peraí, Odinha, isso aqui é o linkage total, entendi. Mas eu lembro que tem um fenômeno que pode acontecer aqui que vai gerar uma nova combinação, hein, Odinha? Se acontecer uma coisa especial aí, Odinha, vai ter nova combinação, não vai? Vai. E aí esse fenômeno vai caracterizar o linkage parcial, que você vai entender no próximo vídeo. Vamos ver então o próximo vídeo. Viu que não foi difícil, facinho, né, até agora. Depois a gente vai ver um exercíciozinho. Vamos lá. Bom, gente, presta atenção agora na parte mais difícil de linkage, que é entender o linkage parcial. Então agora a gente tem novamente o cara azão, azinho, bezão, bezinho, cis. A gente até poderia representar assim, ó. Azão, bezão de um lado, azinho, bezinho de outro, tá? Para mostrar que ele é cis. Tem o azão, bezão para lá, o azinho, bezinho para cá. Conforme eu te disse, o que pode acontecer aqui? Conforme eu te disse, ó, esse é o cromossomo tô aqui de bobeira, tem o cromossomozinho aqui do lado de bobeira. Eles podem cruzar as perninhas e fazer um troca-troca. Pode acontecer aqui o crossing over, a permutação. E acontecendo o crossing over, acontecendo a permutação, observa que novas combinações vão ser geradas. Porque se essa cromátide aqui, ó, é azão-bezão, aqui tinha um azão também. E aqui tinha um bezão, só que o bezão veio para cá, tudo bem? E se essa cromátide aqui é azinho-bezinho, aqui tem um azinho e o bezinho que estava aqui veio para cá. Então, na hora de formar os gametas agora, ó, vai ter gameta azão-bezão, vai. Vai ter gameta azinho-bezinho, vai. Mas também serão formados esses gametas recombinantes, que só foram gerados graças ao crossing over. O azão bezinho e o azinho bezão. Esses primeiros gametas são chamados gametas parentais. Porque observa, os gametas parentais, eles são formados tanto nas células em que houve crossing, quanto nas células em que não houve crossing. Por isso que eles são gametas parentais. Entendeu? Agora, esses daqui do meio, ó, nesse caso, eles só foram gerados graças ao crossing over. Então, esses gametas são os gametas crossing, também chamados gametas recombinantes. Odinha, e qual é a proporção desses gametas? Qual vai ser a proporção? Galera, deixa eu só explicar pausar para explicar um negócio. Quando ele fala, eu espero que vocês estejam entendendo essa parte do linkage total e linkage parcial. Quando ele fala dos gametas, onde a gente produz os gametas? A gente já sabe que a gente vai produzir os gametas masculinos e os gametas femininos. Beleza. E a meiose só vai ocorrer nesse momento de produção de gametas. E naqueles milhões de células que vão estar produzindo os gametas,
Algumas células não sofrem crossing over e outras células vão sofrer o crossing over. Então a gente tem que entender que nas células que não sofrem crossing over, nós só vamos ter gametas parentais. E nas células que sofrem crossing over, vamos ter gametas parentais e gametas recombinantes. Aí quando a gente falar do total, o total sempre vai mostrar que os gametas parentais são maiores, porque eu vou juntar as células que fizeram crossing, as células que não fizeram crossing over e as células que fizeram crossing over. Ambas as duas vão ter gametas parentais, mas só as que fizeram crossing over vão ter gametas recombinantes também, tá? Então tem uma diferença. Fica ligadaço nessa diferença, ok? Vamos lá, deixa eu voltar um pedacinho para a gente não se perder. Bem chamados gametas recombinantes. Odinha, e qual é a proporção desses gametas? Qual vai ser a proporção dos parentais? Qual vai ser a proporção dos crossing? Em cada célula em que houve o crossing over, na região entre o A e o B, em cada célula em que houve o crossing, você vai ter 25, 25, 25, 25%. Então a proporção deles é igual dentro de cada célula que sofreu o crossing. Agora, concorda, como eu já disse, que nem toda célula que está no meu saquinho vai ter o crossing over entre o A e o B, isso não é obrigatório. Né? No seu ovário, no seu testículo, não é obrigatório que haja o crossing ali. Então, qual é o ponto importante? É importante que você entenda que, embora sejam formados esses 4 tipos de gametas, no final das contas, a proporção deles vai ser diferente. Porque quando não houver crossing, só são formados os parentais. E quando houver crossing, são formados os parentais e os crossing. Graças a isso, a proporção dos gametas parentais sempre é maior que a proporção dos gametas crossing. Acabei de falar e anota isso. Vou te dar agora 2 frases que são mega importantes para você resolver os problemas de linkage. A primeira é: os gametas parentais sempre têm uma maior proporção do que os gametas crossing. Guardou? E a segunda é uma definição. A taxa de crossing ou taxa de permutação, que alguns problemas pedem para você calcular, a taxa de permutação é a soma das proporções dos gametas crossing. Então, por exemplo, se esse aqui tiver 40%, 40%, 10% e 10%, opa, o que é a taxa de crossing? É a soma das proporções dos gametas crossing. 40, 40, 10, 10, a taxa de crossing, ó, é a soma dos gametas crossing, é 10 mais 10, 20%. Eu sei que só falando assim fica difícil de entender, por isso que vamos então agora para um próximo vídeo, que eu vou mostrar uma aplicação simples, um probleminha simples de linkage. Beleza? Vamos lá. Próximo vídeo, já entra já no exemplo, bem tranquilo. Deixa eu colocar adiantar. Bom, gente, observa aqui então agora uma aplicação de linkage, como eu disse, fácil, só para você ir, ó, caminhando no entendimento dessa parte que a galera acha difícil mesmo de genética, tá? Então, ó, o indivíduo azão, bezão, azinho, bezinho. Então, isso aqui já é a dica. Esse indivíduo, ele tem linkage, porque é uma representação de linkage, e que tem os dominantes de um lado e os recessivos do outro. Isso aqui é uma configuração cis, né? Então, ó, deixa eu desenhar aqui. Ele é, de um lado, azão, bezão, e ele é, de outro, azinho, bezinho. Ele sofre crossing em 30% das meioses. Então, tem uma informação aí que é que 30% das meioses ocorre com crossing over, tudo bem? Determine as proporções dos seus gametas. Eu quero saber quais vão ser os gametas formados e as proporções desses gametas formados. Vamos começar nesses aqui que sofrem crossing? Você sabe que quando há o crossing, né, gente, houve o crossing, você vai formar os 4 tipos, né? Você vai formar os parentais, que aqui são azão, bezão, azinho, bezinho, entendeu? Parental, mas também os crossing aqui no meio. Também o azão, bezinho e o azinho, bezão. Então, esses 2 primeiros são os parentais
E esses dois daqui são os gametas crossing. Lelê? Recombinante. Qual é a também. proporção desses gametas? 25, 25, 25, 25, né? Um quarto para cada um. Mas um quarto de quanto, gente? Você não tem aqui, ó, 30%? Só 30% das células estão tendo crossing? Então, quanto que vai ter cada um deles? 30% sobre 4. 30% sobre 4, 30% sobre 4. 30 dividido por 2 dá 15. Por 2, 7,5, né? Então, aqui vai dar 7,5%, 7,5%, 7,5%, 7,5%. Foi? O Helder, mas e os outros gametas, né? Aqui só tem 30%. Ora, se 30% teve crossing, significa que em 70% das células que sofreram meiose, não houve o crossing. Teve crossing em 30%, logo em 70% não houve crossing. E se não houver crossing, só são formados os gametas parentais, né? Se não houve o crossing, só são formados o azão Bzão e o azinho Bzinho, os parentais. Quanto? Metade para cada um. Metade de quanto? Metade de 70%. 70% para cá e para cá vai dar quanto? 70 sobre 2, 70 sobre 2, 35% para cada um. Porque aqui só foram formados os gametas parentais. Qual vai ser, então, a resposta da questão? Quais são as proporções dos gametas? Vamos começar pelos parentais, ó. Azão Bzão e azinho Bzinho. Azão Bzão, 7,5% mais o 35%. Ou seja, 42,5%. Azinho Bzinho, 7,5% mais o 35%. 42,5%. Agora, azão Bzinho e azinho Bzão, que são os crossing, só são formados nas células em que há crossing, ou seja, 7,5% para cada um. Imagina agora que essa questão, que esse problema só tivesse isso. Só tivesse isso. Um indivíduo de híbrido, duplo heterozigoto, azão, azinho, Bzão, Bzinho, gerou os gametas nessa proporção. Primeira pergunta poderia ser: os genes estão no mesmo par de cromossomos? A resposta é sim, a segregação foi dependente. Se tivesse em par diferente, isso aí ia ter que seguir a segunda lei de Mendel. Ia ter que dar 25, 25, 25, 25. Se as proporções estão muito diferentes, a segregação é dependente, é linkage. Beleza? Segunda coisa que podia perguntar aqui: qual a configuração do parental? Ora, o parental tem azão Bzão e azinho Bzinho, porque são os que têm maior proporção. Lembra que eu disse? Os gametas parentais sempre têm uma maior proporção do que os crossing. Então eu saberia que o parental é azão Bzão, azinho Bzinho. Eu saberia que o parental é cis. E eu poderia perguntar aqui também qual a taxa de crossing. Pô, como é que eu calculo a taxa de crossing? Sempre é a soma das proporções dos gametas crossing. Ó, os gametas crossing têm sempre a menor proporção. 7,5, 7,5, a soma vai dar quanto? 15%. Viu? É só se preparar. Igual andar de bicicleta, gente. Genética. Tem que treinar. Treinando, treinando, você vai conseguir. Beleza? Inclusive, gente, essa atividade, esse exemplo, eu utilizei no ano passado. Então, você pega o seu material do ano passado, os exercícios com os gabaritos que você fez, a gente corrigiu em sala, dá uma lida, dá uma olhada, vê cada exercício para vocês fazerem isso aí e passar batidos em linkage, tá? Por último, a gente tem esses exercíciozinhos aqui, mas antes a gente vai falar só de mapeamento cromossômico, que também fala no livro de vocês sobre linkage. Vamos ver rapidinho, então? É pequenininho o vídeo. Além do linkage permitir os cálculos doidos, né? Como você viu no último vídeo, o linkage também tem uma outra característica super interessante. Porque dá uma olhada. Digamos que o gene A, B e C eles estão em linkage. Ou seja, os genes A, B e C
eles estão no mesmo par de cromossomos homólogos. E eles têm essa distribuição, exata no cromossomo. Aonde ele vai falar isso agora, tá lá na página 116, na segunda coluna, tá? Que ele vai falar do tamanho, da unidade de recombinação, o morganídeo, tá tudo isso lá. O A está perto do B, o B está mais ou menos do C e o A está mais distante do C. Então, se eles têm essa disposição, onde você acha que é mais provável rolar um crossing? Entre o gene A e B, entre o gene B e C ou entre o gene A e C? Onde é mais provável você observar o crossing over aí? É entre A e B, B e C ou A e C? É entre A e C. Por que entre A e C? Porque digamos que, eu tô aqui no Rio de Janeiro, eu vou pegar um avião que vai passar por São Paulo e que vai chegar até Porto Alegre. Rio, São Paulo, Porto Alegre. Onde é mais provável o avião cair? É mais provável cair entre Rio e São Paulo, entre São Paulo e Porto Alegre, ou entre Rio e Porto Alegre? Entre Rio e Porto Alegre, não é verdade? Então observa que quanto mais distantes os genes forem, maior a probabilidade de ter crossing over entre eles, cara. Quanto maior a distância entre os genes, maior a probabilidade de crossing. Anota isso aí, tá, galera? O cara que descobriu isso foi um pesquisador muito importante, chamado Thomas Hunt Morgan. Ele acabou determinando o seguinte. Então vamos fazer o seguinte. Se quanto mais distante, maior a taxa de crossing, distância é igual a taxa de crossing. Igual. O mesmo valor, gente. Só vai mudar a unidade. Então, por exemplo, se a distância entre A e B aqui é de 10 morganídeos, unidades de Morgan ou unidades de recombinação, se a distância é de 10 morganídeos, a taxa de crossing é 10%. No livro também de vocês fala de unidade de mapa. Você deve estar aí na página 116 aberto. É unidade de mapa, unidade de recombinação, morganídeo ou centimorgan. Isso aí pode vir de todas essas formas em alguns exercícios, tá? Entendeu? Se entre A e C você encontra aí uma distância de 40 morganídeos, unidades Morgan, unidade de recombinação, a taxa de crossing, 40%. E olha que louco, dá até para fazer assim, Se entre A e B tem 10 e entre A e C tem 40, qual é a taxa de crossing entre B e C? A taxa de crossing aqui, 10, aqui 40, entre B e C a taxa de crossing é 30%, porque a distância é de 30 morganídeos, 30 unidades Morgan, 30 unidades de recombinação. Entendeu? Então as questões são meramente interpretativas, tranquilas. Você só tem que estar atento, porque imagina, a questão pode vir. Sabendo que a distância entre o gene A e B é de 10 morganídeos, qual é a taxa de crossing entre eles? Tu vai ficar, mas como é que eu vou saber? Simples, gente. Distância é igual a taxa de crossing. Então vamos combinar o seguinte. Sempre que pintar um problema de linkage, você vai pensar em 3 frases, 3 frases que vão explicar para você legal o linkage. Essas 3 frases são, primeiro, a proporção dos gametas parentais sempre é maior do que a dos gametas crossing. Guarda isso. Ou a segunda. Cai muito em questão, gente, no lugar de gametas crossing, cai gametas recombinantes. Então lembra disso, tá? A proporção dos gametas parentais sempre é maior que dos gametas recombinantes. Anota essa informação, ok? Segunda. Taxa de crossing é a soma das proporções dos gametas crossing. E a terceira, distância é igual à taxa de crossing. Beleza? Simbora exercitar, fazer 2 questõezinhas, uma de múltipla escolha e uma discursiva. Anota essas 3 informações, caso você não tenha anotado ainda, tá? Vamos fazer só esses 2 exercícios para vocês ficarem tranquilos para fazer os exercícios do livro. Beleza? Vamos lá então. Bom, gente, a primeira questão é uma questão de múltipla escolha objetiva da Unicid, para medicina, hein, galera? Presta atenção. A figura representa uma célula com seus respectivos alelos e a distância entre eles, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho
E repara, é trans, né? Porque desse lado está o Azão e o Bzinho, e desse lado o Azinho e o Bzão. E olha a distância, 18 UR, 18 unidades de recombinação. Se o indivíduo com esse genótipo for cruzado com um recessivo, se a gente cruzar esse cara com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, qual a proporção de indivíduos, eu quero saber, ó, a proporção de Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, resultante. Vamos fazer, bora fazer. Não tem que ter medo, não. Vamos pensar nos gametas que esse cara aqui produz. Bom, você está dizendo aqui 18% de crossing, porque distância igual a taxa de crossing. Então você sabe que ele vai formar todos os tipos de gametas, né? Que nesse caso, ó, os gametas parentais dele vão ser Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, porque ele é trans, né? Então esses dois primeiros aqui, que eu botei, são os gametas parentais. E os gametas crossing serão os gametas Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. São os gametas crossing. Quais vão ser as proporções desses gametas? Deixa eu botar aqui do lado, ó. Esse Azão, Bzão, Azinho, Bzinho são parentais. Esquece eles agora. Pensa nos crossing. Olha, como é que eu vou saber isso? Lembra das frases do linkage. Se você tem aqui que 18% é a taxa de crossing, concorda que a taxa de crossing é a soma das proporções dos gametas crossing? Então, se os dois somam 18%, é porque esse aqui vai ter 9% e esse aqui vai ter 9%. 18 sobre 2, 18 sobre 2, Lelê? E esses aqui de cima? 18% já foram. Faltam quantos aqui para chegar aos 100%? Faltam 82%. 82 dividido por 2, 41%. 41%. Odinho, mas eu tenho que cruzar e chegar a esse genótipo aqui. Como é que eu faço? Cara, esse indivíduo aqui só gera gametas Azinho, Bzinho. Ele só gera Azinho, Bzinho. Então, quando isso aqui fecundar o Azinho, Bzinho, ó, o Azão, Bzinho fecundar o Azinho, Bzinho, isso vai gerar um indivíduo que é Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. E, ó, é o que eu quero. Esse aqui fecundar esse, você vai formar o Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, que também vai ter 41%. Esse aqui fecundar esse, eu tenho o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que nesse caso terá 9%. E o último duplo recessivo, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, 9%. Como a questão quer o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ó. Qual é a proporção esperada? Resposta, 41%. Letra certa, letra B! Como eu adoro B. Letra B de biologia é muito fácil. Beleza? Vamos embora para a próxima questão, para uma questão Mais agora uma discursiva. para encerrar, porque o vídeo já deve estar um pouco longo, 43 minutos. Vamos só ver essa aqui de discursiva e ficar tranquilo. Vamos lá. Bom, gente, observa agora essa questão da Unirio, tá? Os locos gênicos A e B se localizam em um mesmo cromossomo, havendo 10 unidades de recombinação entre eles. Pô, a gente já viu, se está no mesmo cromossomo, olha a pergunta, que moleza, para você não zerar. Como se denomina a situação acima mencionada? Como é que a gente chama isso? É um caso de linkage, ligação fatorial. É uma exceção à segunda lei de Mendel. É uma segregação dependente, mas responde linkage que está de bom tamanho. Beleza? Moleza. E aí agora a letra B, ó. Suponha o cruzamento de um indivíduo, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Então observa que ele é cis, com cara Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Beleza? A gente quer saber a porcentagem de indivíduos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho na descendência e depois a probabilidade aí, a porcentagem de Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Deixa eu anotar aqui. Então, na letra B, a gente quer saber a proporção
de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, na verdade a porcentagem. E na letra C, a porcentagem de Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Vamos fazer, né, gente? Vamos fazer. Observa esse cara aqui. Vamos montar o cruzamento. Esse cara aqui é um cara cis. Ele vai formar os gametas Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, que são seus gametas parentais. E vai formar os gametas crossing, né? Ó o crossing. Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Os gametas crossing. E o cara que é o duplo homozigoto recessivo, pode ter crossing, pode não ter. Dane-se! Ele só vai formar os gametas Azinho, Bzinho. Montar o quadrinho, faz o cruzamento, como se fosse segundo a lei de Mendel. Como se fosse segundo a lei de Mendel, você encontra aqui o quê? Ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Você encontra Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Você encontra Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. E, por fim, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Tá bom? Você só vai se preocupar agora com as proporções, com as porcentagens. Se fosse segundo a lei de Mendel, seria 25%, 25%, 25%, 25%. Seria isso. Agora, não é um caso de linkage? Não é um caso de segregação dependente? Eu não sei que a distância é de 10 unidades de recombinação. Logo que a taxa de crossing é de 10%. O que é a taxa de crossing mesmo, hein? É a soma das proporções dos gametas crossing. Então, se esses dois somam 10%, cada um tem 10% sobre 2. 5%. 5%. Odinha, por que esses? Porque esses são os crossing, tá bom? E se esses aqui tinham 10% sobre 2, esses aqui vão ter 90% sobre 2. 45%, 45%. Acabou, né? Porque ele queria a porcentagem de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, 45%. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho e, ó, é o crossing, 5%. Não tem segredo. Caraca, Odinha, linkage é complicado. Eu sempre falo que biologia é muito fácil, mas, de boa, eu sei que aqui é bem complicadinho sim. Agora, para aprender, galera, é resolver mais exercício. Pegar um monte de exercício aí na internet, apostila, pã, resolve, treina, porque você não vai errar, não. Você vai aprender, igual andar de bicicleta. Beleza? Espero que você tenha entendido, tenha gostado do módulo. A gente se encontra num outro conteúdo, num outro assunto. Valeu, Adinha. Galera, se liga só. Agora vocês vão fazer as atividades, tudo direitinho, tá? Dúvidas, só me procurar no WhatsApp. Mas antes, galera, prometo que eu vou ser rápido. Vamos só entender esse número 1 aqui para vocês não terem erro e fazerem a atividade de vocês. Olha, suponha a existência de 2 genes, Azão e Bzão, localizados no mesmo cromossomo. Então, se ele falou de localizados no mesmo cromossomo, já sei que é linkage, segregação dependente e com frequência de permuta de 16%. Então, eu tenho 16% de crossing over, tá? Do cruzamento de um macho de híbrido, ou seja, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com o genótipo cis, Então, lembra que cis vai ser Azão, Bzão de um lado, barra Azinho, Bzinho do outro lado, tá? E lembra também que quando eu falo de 16%, é a minha taxa de crossing over. Lembra daquela frase? Que a taxa de crossing over é a soma das proporções dos gametas crossing ou dos gametas crossing over. Então, se eu cruzar esse cis aqui, Azão, Bzão, barra Azinho, Bzinho, com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho,
Qual vai ser a frequência esperada na primeira geração de indivíduos com o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho e Bzinho? Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu sei que tem crossing over, o meu linkage é parcial, desse cis aqui. Então, se o meu linkage parcial, vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Se é Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, quais são meus gametas que eu vou ter? Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Aí, quando eu falo para vocês que desse total, 16% é de crossing over e que eu sei que a minha taxa de crossing over é a soma das proporções dos gametas, então os gametas recombinantes, que vão ser Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, vai ser 8%. Então, eu vou ter 8%, 8%. Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, 8%. Dá 16%. Me sobra quanto? 84%. Esses 84% eu vou dividir para os outros dois gametas, Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Fica 42%. Esses outros dois gametas. Aí, quando eu cruzo esses gametas com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, eu vou cruzar como? Azão, Bzão, cruzei com Azinho, Bzinho. Eu fiquei Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ou Azão, Bzão barra Azinho, Bzinho. 42%. Cruzei Azinho, Bzinho com Azinho, Bzinho. Vai ser a mesma coisa, 42%. Azão, Bzinho com Azinho, Bzinho. Vai ser 8%. Azinho, Bzão com Azinho, Bzinho, 8%. Mas ele quer saber qual é a frequência de indivíduos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Se vocês acompanharam até aqui, foram pausando o vídeo e anotando, a gente vai ver que no cruzamento Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, vai dar 42%. Vai ser, não vou utilizar os gametas recombinantes, eu vou utilizar apenas os parentais. Então, minha resposta certa seria a letra C. Mas tenta analisar direitinho, tenta fazer, ou volta esse pedacinho aqui da explicação dessa número 1 e tenta fazer passo a passo. Beleza, galera? Então, gente, por hoje é só. Foram 3 partes do vídeo, demorou 52 minutos aqui, deu um total aí de mais de 1h30 de aula. Vocês vão me entregar a atividade da segunda lei de Mendel e a atividade de linkage para terça-feira que vem, tá? Hoje é dia 28/4, então para terça-feira que vem, vocês vão me entregar dia 5, tá? Dia 5, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa se teve algum erro até aqui, se eu me embolei, se teve algum problema aqui na gravação, porque não estou ainda acostumado a fazer gravações dessa forma, tá? Estou utilizando ainda os professores como apoio, os professores do SAIS, os professores do Descomplica. Então é isso, ok? Bons estudos para vocês. Não deixa a peteca cair, hein? Vamos continuar firme. Um grande beijo para vocês e um grande abraço. Tamo juntos e tchau, tchau.